Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma aula relacionada aos programas sanitários do Ministério da Agricultura. Essa é uma aula de encefalopatia espongiforme bovina, né? A tão conhecida aí também doença da vaca louca, né? Que é em inglês aí a BSE. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho aí dos principais pontos da doença e aproveitando, já peço aí que você, né, se inscreva, curta esse vídeo, comente, compartilhe para ver, né, realmente determinar aí que o YouTube possa passar esse vídeo para mais pessoas, que torne relevante. Então compartilha, né, interaja aí conosco ao longo aí dessa aula, compartilhando aí bastante o vídeo também. Agradeço. Vamos lá então. Bom, pessoal, a BSE, né, ou a encefalopatia espongiforme bovina, ela é comumente conhecida como doença da vaca louca, né, e tornou esse nome muito popular em decorrência da alteração de comportamento que, né, as lesões causadas no sistema nervoso central dos bovinos determinavam a alteração de comportamento, alteração de locomoção, temperamento, né, uma hiperestimulação, um nervosismo exagerado. Então é uma doença degenerativa, fatal, tá? E é transmissível aí do sistema nervoso central de bovinos com um longo período de incubação. A média do período de incubação é de 5 anos, ela pode ser de 2 até 8 anos, mas a média é de 5 anos, desde da entrada do agente, né, infectante aí do prion, que a gente vai falar mais para frente de etiologia. Então ela é caracterizada justamente por essa alteração de comportamento, nervosismo, reação exagerada, uma hiperexcitabilidade que o animal apresenta, a estímulo externo, seja luminoso, sonoro, tá? E até evoluindo para a questão da dificuldade de locomoção. Então a encefalopatia espongiforme bovina é uma doença dentro dos grupos, né, dessa encefalopatia espongiforme transmissíveis. Então o que seriam, quais seriam as principais enfermidades? A gente acabou de falar na aula passada de raiva, né? A gente falou da raiva dos herbívoros também, então logicamente por ter os sinais nervosos, né, relacionados ao sistema, alterações do sistema nervoso, então logicamente a EEB, juntamente com a raiva, ela está nesse grupo aí das encefalopatias espongiformes transmissíveis. Tá bom? Então a gente já falou aí, o prion, ele é o agente etiológico da encefalopatia espongiforme bovina. Ele tem esse nome justamente que vem da palavra, né, do inglês, de Proteinaceous infectious particle, então que seria aí uma partícula proteinácea infectante. Então tem a sigla aí, o PRP. Ou proteína priônica, ou prion, né, prion protein. Então, em decorrência disso, você tem essa formação, você tem essa sigla aqui, que vem, né, de uma infecção proteinácea. Então ela foi já descoberta já há um bom tempo. Né, o primeiro relato foi em 1986, quando teve caso no Reino Unido, onde foi a descoberta. Tá? E aí identificou que era uma proteína, né, que tinha característica infecciosa, né, uma partícula proteica aí com isso. Então isso ainda é uma grande controvérsia, até de incluir a encefalopatia espongiforme bovina entre as doenças infecciosas que ocorrem. Né? Por quê? Porque ela não é um agente, não é um ser vivo diferente, né, de uma bactéria, de um fungo e até as características, né, de um vírus, que inclusive o próprio vírus, alguns consideram, né, não ser um agente já que não tem metabolismo, mas exerce atividade intracelular. O prion, ele está ainda bastante controverso, essa questão científica, por ser um agente não contagioso, né, e coloca em dúvida se realmente é um agente infeccioso. Mas tem a sua etiologia, a questão de transmissão, ele é infectante, ele é transmissível, ele pode causar, né, causa essas lesões e pode ser transmitido também depois, tá? Mas em decorrência de outros fatores que a gente vai falar na cadeia de transmissão e vai falar um pouquinho da patogenia. Então o prion, ele é derivado de uma proteína normal, tá? Da membrana celular. Então uma membrana é uma proteína que é sensível às mais comuns proteases que existem no organismo animal e é bastante predominante no sistema nervoso central. É algo comum, então é uma proteína normal que está presente no sistema nervoso central de qualquer animal, de qualquer ser vivo, tá? Principalmente mamíferos aí que foram relacionados a essa possível mutação. Então o que vai acontecer? Essa proteína normal ela vai passar por modificações, ela vai ser transformada em uma forma anormal através de várias reações, resultando um desdobramento, tá, de parte aí do polipeptídeo que vai causar aí possível essa alteração da sua forma. Então, o que isso determinar? Ela vai resultar numa facilidade dessa proteína ser replicada,
de se multiplicar. E o grande problema dessa proteína é que ele vai se acumulando no sistema nervoso central, trazendo, né, um processo imunológico ali para o local, que vai ser, né, ela é detectada como uma proteína estranha, logicamente um corpo estranho, e isso determina aí lesões degenerativas, né, decorrências de inflamação, que ocorre no sistema nervoso central. Então, decorrência desse grande acúmulo, esse grande dessa grande processo relacionado à imunidade que ocorre no animal, logicamente vai trazer lesões degenerativas do sistema nervoso central. Bom, para a gente entender um pouquinho, né, essa questão, a gente já falou da forma típica, tá? Mas a principal preocupação sanitária, né, que se tem aí é com relação à transmissão, tá? Então a transmissão ela se dá basicamente pela ingestão de alimentos. Que tipo de ingestão de alimentos? Sempre lembrando, pessoal, que o agente infeccioso, o prion, ele é uma proteína normal, tá? do sistema nervoso central, uma proteína normal do organismo animal, que por meio de mutações pode ocorrer o quê? A replicação dessa proteína na sua forma alterada, né? Um desenvolvimento lá do peptídeo que torna ela um corpo estranho, ocorre toda essa lesão e tudo mais. O que é feito esse animal muitas vezes? Dependendo do abate que é feito, esse animal, essa carcaça, ele pode ser destinada à produção de farinha de carne e ossos, que é muito comum, né? Toda na questão de abate, dependendo do músculo, dependendo do corte, dependendo da parte animal, vai ser destinado para a produção de farinha de carne e ossos, o que é muito comum e é uma importante fonte de proteína para a nutrição animal, tá? E essas carcaças infectadas são submetidas a esse mesmo processo, durante, né, baseado, vai para abate e é feita a farinha de carne e ossos dessas carcaças infectadas, tá? É passado daí esse produto de origem animal para ruminantes. E o que tem a ver aqui com a cama de aviário e dejetos de suínos, tá? Essa farinha de carne e ossos, conforme eu falei para vocês, é uma importante fonte de proteína, fora outros aspectos nutricionais que tem, que é também destinado para alimentação de aves e suínos. Ah, professor, mas não vai causar encefalopatia espongiforme bovina em aves ou suínos, ou vai ter alteração desse prion, vai formar, vai se replicar, vai causar mesodoença? Não, tá? Aves e suínos, eles passam, digamos assim, eles são imunes a essa questão e facilmente acaba determinando aí uma alteração e impede essa proliferação desse prion. Então eles não são amplificadores desse prion, muito menos fontes de transmissão. No entanto, ao se alimentar e tiver esse prion, esses restos, né, dessas proteínas, as proteínas priônicas aí, infectantes, são eliminados nas fezes desses animais. E se estão ainda infectantes, porém eles não são imunologicamente eficientes com relação a isso no organismo, não causa, eles são tolerantes a esse prion. Não causa doença, alteração de comportamento, não causa nada nesses animais, tá? Em aves e suínos. Então, mas eles liberam esse prion infectante, que veio da farinha de carne e ossos de carcaças infectadas, liberam pelas fezes. E onde vai essas fezes? Na cama de aviário, tá? E em suínos, os dejetos de suínos. E o que era muito comum isso? A cama de aviário ser utilizada para nutrição, para alimentação de ruminantes, principalmente bovino, né? Então era uma forma que destino, quando fazia-se a troca da cama, era a venda da cama para consumo, né? Por parte para nutrição de ruminantes, para alimentação de ruminantes. E desde aí de um tempo, tá? Isso daí é proibido. A cama, ela não pode ser utilizada para alimentação de ruminantes, muito menos a farinha de carne e ossos também. Nada de proteína de origem animal ou produto oriundo de origem animal pode ser destinado para ruminante. É uma lei baseada aí. Então não pode haver esse consumo que era muito comum anteriormente. E a gente também não pode falar que isso não acontece, né? Infelizmente o Brasil é muito grande, você tem áreas aí diversificadas, diferentes sistemas de produção, falta aí um monitoramento mais por parte também dos órgãos oficiais, que fazem a sua parte dentro do que é possível também, mas isso daqui é proibido, tá? Existe portaria, instrução normativa do Ministério da Agricultura,
de 2004, que fala justamente que qualquer resíduo, produto de origem animal, ele é proibido para fornecimento para alimentação de ruminantes. Tanto é que quando você vai, né, e isso é dentro dessa normativa, existe também a regulamentação da rotulagem desses alimentos de farinha de carne e de ossos, que coloca lá, atenção, né, uso proibido de alimentação de ruminantes. Somente aí a farinha, né, carne e ossos de bovino, ele pode ser utilizado para outras espécies de animais, mas não para ruminantes, tá bom? Isso é obrigatório. E aí, quando esse bovino se alimentava dessa farinha de carne e ossos, ocorria aí justamente essa transmissão, né, do que era do bovino, que foi processado toda a parte do carcaça infectada, que foi repassado aí, alimentou esse ruminante está adquirindo prion, que vai se manifestar. Sempre lembrando que há um período de incubação, a gente vai falar na patogenia logo mais à frente, e faz aí uma questão, né, de transmissão pela ingestão desse alimento contaminado com o prion, tá? Infectante, o prion infectante. Então, o que a gente observa aqui que é uma transmissão muito improvável, com baixa eficiência, de um animal para outro, um animal vivo transmitindo para um animal vivo, né? Não existe a transmissão vertical também, do que seria de uma geração para outra, em decorrência aí relacionada a sêmen, a óvulos, ou inclusive pelo leite. Tá? Não há nenhum relato com isso, a gente sabe que pela patogenia da doença, essa transmissão é totalmente improvável, tá bom? E sim, pelo menos na alimentação, que se baseia aqui a alimentação de produtos de origem animal para ruminantes, contendo prion infectante, principalmente que é o vehiculador que é a farinha de carne e ossos aí, que é obtida pelo abate de bovinos, processamento também dessas carcaças em frigoríficos. Bom, pessoal, para a gente observar isso, o que essas lesões neuronais, essas lesões espongiformes, elas vão determinar para o animal? Começa a ter morte tecidual, né? Começa a ter o início dos sinais clínicos, tá? Que podem começar com alterações locomotoras, então o animal, dificuldade de se manter em pé, pode ter hipermetria, né? Uma queda aí de garupa, principalmente essa queda de garupa, essa incoordenação permitida de membro pélvico, e até deitado o animal, né, com esses espasmos ele mostra, né, esparrama praticamente as patas aí dos membros, né, os membros pélvicos aí para trás, de forma mais caudal. Então são sinais clínicos que não são específicos da BSE. Isso daqui pode estar relacionado a algum mecanismo que vai determinar uma paraplegia, doenças neuronais como raiva, tá? Alterações de comportamento também podem estar associados aí. Então há uma tendência de ter a morte desses sinais clínicos, eles são progressivos, né, de forma moderada, e a morte de 3 a 6 semanas. Além desses sinais de alteração motora, né, com dificuldade de locomoção, de permanecer em estação e tudo mais, você tem essas alterações relacionadas também à sensibilidade, tá, do animal, então ao temperamento e também ao comportamento animal. Então a gente observa podendo ter uma hipersalivação, o animal comprimindo a cabeça junto à parede, tá? O animal reagindo de forma muito exagerada a estímulos visuais, a luzes, a sons, tá? Ou até o contato. Aqui mostrar, é um vídeo, depois eu coloco para vocês os links e relaciono alguns vídeos que foram encontrados no YouTube, que esse animal está sendo manejado e toca, né, numa região bastante nervada de todo animal, que é a tábua do pescoço. Tem muitos nervos ali, então o simples toque fazia com que esse animal ele balançasse demais a cabeça. Então são reações exageradas. A questão também de coordenação é todo momento o animal sacudindo a cabeça. Então alterações com relação à sensibilidade, temperamentos, os animais ele podem ficar também de uma forma bastante agressiva, tá bom? E também alterações de comportamento. São sinais clínicos característicos de outras doenças neuronais, em especial que a gente falou nas últimas aulas, que é a raiva, tá? Muito próximo aí. Aqui uma hipersalivação, que pode acontecer também no animal, tá bom? Devido também a alterações aí musculares. E a hipersalivação a gente já viu, né? A raiva é um dos principais sinais clínicos da raiva, aí devido à alteração, né? Dificuldade de deglutição, movimentação de músculos da deglutição. Mas também pode ser observado em animais aí apresentando prion infectante. Beleza? Gente, a gente vai passar agora para a parte de prevenção, indo já aí para o final da aula, que estão relacionados aí ao programa, né, nacional de vigilância das encefalopatias transmissíveis dos bovinos, onde você tem 3 pontos principais. Tá? O primeiro ponto, pelo Brasil apresentar risco insignificante,
Qual que seria o risco de aparecimento da forma clássica no Brasil? Seria a importação de animais, a importação de produtos de origem animal, contendo o prion, tá? Essa proteína anormal aí. Então, um dos pontos importantíssimos que é feito aí, né, obviamente pelo Ministério da Agricultura, do Serviço de Defesa Sanitária Animal, é o controle de importação, tá? Seja o monitoramento desses bovinos importados, determinando onde esses animais vão, né, com onde vão ser transportados, com a localização, a movimentação desses animais e a destinação também desses animais, para onde que eles vão. Então, vindo animais do exterior, é feito todo um controle nessa importação. Logicamente, tem todo o status sanitário negativo desse animal, adequado também para a entrada no país, para as outras enfermidades, para outras questões de produção aí também, tá? Outros pontos relacionados que não têm restrição, né, e que apresentam baixo risco biológico. Ah, professor, mas os produtos de origem animal que são importados, como leite, derivados, iogurte, leite pó, eles passam por esse controle? Eu falei, não, né? Por quê? É um meio improvável de transmissão. Eu falei para vocês lá no início da aula, tá? Então, sêmen e embriões também, devido ao processo que eles são feitos de passagem, você não tem propagação ali para o trato reprodutivo, pele, sebo, couro, gelatina, colágeno, não, nada disso é verificado. Então, não tem restrição a esses produtos porque apresenta baixo risco biológico, baixo risco de transmissão. Bom, segundo ponto, né? É a questão da vigilância do aparecimento da doença, seja na sua forma típica ou clássica. O monitoramento ele é o mesmo. Então, qualquer suspeita clínica, né, de doença, de encefalopatia, né, de encefalite, melhor dizendo, é feita uma notificação, né? Então entra junto com o programa, por exemplo, de controle da raiva dos herbívoros, ali mesmo dentro do controle da raiva dos herbívoros, caso tenha uma notificação pelos órgãos oficiais de suspeita de doença, né, de raiva, ela vai ser uma suspeita de encefalite. E aí vai identificar qual a causa, se vai ser raiva, vai ser BSE ou outras alterações ali também. Então, para resumir, gente, as principais medidas de prevenção para manter isso daqui, gente, isso aqui é muito importante. O Brasil, como um risco insignificante de encefalopatia, primeiro ponto, né? Não alimentar ruminante com produto de origem animal. Então a gente sabe, escuta falar, aluno vem para mim e fala, professor, fala, mas tem um produtor lá que tem cama de aviário, dá. É o risco que está acontecendo. Né? Depois, propriedade interditada, ocorre a presença aí, vão fazer investigação epidemiológica, vão identificar alimentação dos animais com isso, e aí? Tá? Problema administrativo, pode estar relacionado também a processo civil, tá? Penal, por conta de saúde pública. Sempre lembrando, gente, a BSE ela comete bovinos, mas o risco também é que essa carcaça infectada seja consumida pela população humana. Tá? E de forma aí, logicamente, atuante dos outros órgãos de fiscalização, isso chegar para consumo. Então o objetivo é saúde pública também aqui, tá bom? Então cuidados no armazenamento desses produtos, conferência de rotulagem dos produtos, há uma legislação específica de rotulagem, tá? Tem instruções normativas atuais, que depois vou mandar para vocês aí. Não reutilizar embalagem de armazenamento de alimentos para ruminantes, porque podem conter o prion, mesmo dependendo da lavagem, tá? Então é bem importante isso. Notar animal com sinal de doença neurológica, ou seja, é aqui que o setor produtivo tem que estar trabalhando, né? Os produtores têm que estar atentos. Houve alteração, comportamento animal, sinal neurológico, você vai isolar aquele animal, não vai manusear, não vai fazer nada, não vai manejar o animal, melhor dizendo, e vai chamar o órgão oficial, vai avisar a unidade local do serviço veterinário, lá do SVO, mais próximo à propriedade, a Secretaria de Agricultura, tá? O Ministério que tiver, você vai notificar, liga, tá? Notifica, vem aqui que tem um animal que pode estar causando isso, vem avaliar, vai o técnico lá avaliar, vai identificar sinal clínico do animal, vai ver se tem relevância, interdita ou não a propriedade, vai buscar sinais de outras doenças neurológicas, a questão da raiva, que é muito mais frequente também, ou seja, precisa avisar, precisa notificar. Tá? E o terceiro ponto é manter-se atualizado, né? Medidas de prevenção, as normas, os procedimentos, sempre lembrando que o desconhecimento de uma norma, né, não impede possíveis punições. Tá? As normas servem para quê? Para serem obedecidas, primeiramente conhecidas e para serem obedecidas. Então, né, ter atento a normas, a procedimentos. Tem a página do Ministério da Agricultura com todas as legislações ali voltadas, que estão relacionadas à BSE. Depois eu vou mandar o link para vocês na descrição do vídeo. Então, se atentem-se a isso. E por último, informar eventuais descumprimentos das legislações vigentes. Então, eu espero que vocês tenham gostado.
participem, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários. E os membros, né, que já é membro do canal, tem aí acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp para membros, então podem participar. Então obrigado, gente, aproveita aí, se não curtiu o vídeo, curta, compartilha esse vídeo também para mais pessoas que você acha que é importante, né? E aí a gente se vê na próxima aula.